gente fica velha? Depende, Mafalda, na verdade, não é uma questão de anos, mas de manter o espírito jovem. Tudo bem, mas e o espírito? Com que idade ele começa a precisar de maquiagem? Pessoal, eu descobri, assistindo um vídeo de 2022, dos melhores do ano de 2022, que eu tô devendo vídeo sobre essa preciosidade que se chama As Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, uma trilogia de livros desde o final de 2023, né, que eu não cumpri. Então vamos começar 2024 cumprindo promessa. Olha, a Elizabeth Anchieta, que fez esse estudo aqui, que a gente vai começar a falar numa série de vídeos aqui no canal Comparando Livros, ela começa fazendo a seguinte pergunta: por que que nós precisamos tanto da aprovação alheia à nossa imagem? Aqui nesse canal, lá atrás, já tem um tempinho, a gente conversou sobre esse livro aqui da Silvia Federici, que se chama Caliban e a Bruxa, mas atualmente eu comentei o quanto que esse livro aqui, esse estudo da Silvia Federici já decaiu em alguns pontos somente, mas aqui, de certa forma, foi uma boa porta de entrada para o tema. E a Elizabeth Anchieta já traz um estudo mais atual e que vai dividir. Eu comprei ele de forma junta do estudo completo dela, mas eu acho que é possível comprar separado também. Então a gente tem aqui, ó, essa caixinha com os 3 livros dessa série de estudos dela. O primeiro ela vai estudar, deixa eu ver se eu peguei certo. Sim. O primeiro ela vai estudar a imagem da bruxa e a imagem das índias tupinambás canibais. Nesse estudo aqui, que a gente vai conversar um pouco mais hoje, a gente tem aí todo esse processo de diabolização. Não sei se existe essa palavra. É relacionar a mulher com o capeta. Tanto das mulheres indígenas quanto da figura ali das mulheres europeias, né, das bruxas. No segundo volume, a gente vai ter o estudo numa imagem mais moderna, né? Ela pega as imagens das Marias, Maria e Maria Madalena. Maria numa espécie de idealização da mulher. Como que essas imagens contribuíram para uma visão da mulher de forma idealizada? E no Maria Madalena já é uma tentativa de humanizá-las. Aí o livro que falta ler é esse aqui, que vocês vão saber notícias com certeza em 2024, que ela fecha com algo mais próximo da nossa realidade, nosso tempo histórico agora, né, atual, que é as estrelas de Hollywood. E eu acho que aqui tem já uma visão mais horizontalizada das próprias mulheres se fazendo a sua própria imagem, né? Diferente dessas anteriores aqui. E o que tem a ver a gente pensar as imagens? Por que as imagens são importantes para a gente entender como a gente é visto, né? Nesses estudos da Isabel Anchieta, ela propõe, e fica até um pouco óbvio para a gente também, que toda essa sistemática, acho que muito ligada, partindo das bruxas, ela vê a produção dessas imagens numa relação com a sociedade. Imagens que foram produzidas e são produzidas até hoje para estabelecer uma espécie de controle social. E por falar em controle, a gente tem um vídeo aqui do canal que eu acho que foi quando partiu a minha, talvez aqui no canal, a produção do conteúdo das imagens, né? Que quando eu comecei a estudar um pouco, conhecer, na verdade, nem estava estudando tanto, mas conheci essa questão do controle social relacionado às imagens. Tem um vídeo aqui que a gente fala das imagens da mulher negra. E ela já começa na apresentação do primeiro volume falando das 3 formas de controle principais que ela identifica nessa construção de imagens da mulher. Nessas 3 áreas a gente vai ter a natureza e o sobrenatural, que vai estar muito
para, especialmente na questão das bruxas, que vão estar, de certa forma, mulheres fora de um controle e de um padrão estabelecido. As bruxas seriam aquelas que escapariam desse controle, que só a religião poderia oferecer, a religião católica principalmente, aí no circuito europeu nesse momento. A segunda área é a sexualidade. Tanto a gente vai vê-la nas bruxas, que as imagens de mulheres muito novas, por exemplo, são essas mulheres que podem desencadear assim, um desejo, elas vão seduzir os homens. No segundo volume, nas imagens de Maria, essa área do controle social da sexualidade fica ainda mais evidente, porque a gente tem toda aquela coisa da Maria, da pureza e da virgindade dela, e tudo isso demonstrado ali, uma ligação muito forte com o sagrado, até meio que sobre-humana, até a humanização dessa mulher que vai acontecer lá em Maria Madalena. Outro controle é controle de sentimentos, que aí também nessas 3 estereótipos aí a gente vai ter, porque a intenção, no final das contas, é que um sentimento de uma mulher que é descontrolado é um sentimento perigoso. Então, toda mulher, por exemplo, que se descontrola, que fica com muita raiva, que grita, é uma mulher histérica. E a imagem sempre contribuiu para trazer essa visão negativa de um descontrole feminino. O homem já é um sinal já é uma virtude, de certa forma, esse descontrole. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu assisti há alguns anos, e eu voltei até para assistir recentemente, que eu me lembrei dele para recomendar aqui para vocês. O Como de um ensaio, é um canal, mas tem legenda em português, acho que já fizeram, tá? É um canal que estuda, faz um ensaio sobre a masculinidade do Newt Scamander, do filme Os Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, gente, por que as imagens, então, são tão importantes para nós? Por que a gente não tem jeito, né? A Isabella Anchieta já começa a sua trajetória de estudos nesses livros aqui, falando do quanto que nós não podemos nos desgarrar da interferência dos outros em nós. Não tem jeito. Acho que a gente pode, talvez, administrar um pouco isso melhor. E a intenção até minha, particularmente, para ler e para divulgar essa obra. Eu acho que quanto mais a gente entende a semiótica, que é uma palavra, acho que mais técnica, acadêmica, para o que essa imagem está querendo me dizer, a gente percebe, inclusive, até ajuda a gente a perceber as manipulações. Aqui, ó, talvez me chamem para dar aula de fake news. Então, a Isabella Anchieta, ela já parte de diversos teóricos. Esse livro é cheio das referências, e é interessante como ela coloca assim 2 áreas interessantes, né? 2 propostas interessantes para essa imagem. Então, uma é a preservação. A gente, de certa forma, como sujeito, a gente busca um amor por nós mesmos, como, acho que o sentimento de se manter vivo. A outra é a vaidade, que vai passar, acho que desde a pré-história, já vai ter aquele gosto por si, e que a gente chama também aqui a gente pode relacionar com amor próprio. Agora vamos voltar um pouco, porque a Isabella Anchieta, ela vai trabalhar também os grupos, né, numa introdução dessa coisa das imagens. Então, durante os períodos históricos, os grupos, eles também vão querer se afirmar. Os grupos que se parecem, eles vão querer ter, de certa forma, uma certa vaidade ali. Eles vão querer se destacar para se prosperarem mais, e tudo que é diferente do que aquele grupo entende que é o que deve ser certo, vai ser visto com de certa forma, uma imagem estereotipada. Vai se ter uma intenção de desqualificar aquilo que está incomodando esse grupinho aqui de alguma forma, e a imagem é uma forma muito eficaz de se desqualificar um outro grupo. Me lembra um pouco o humor, mas o riso também passa por isso. Então, as imagens, no final das contas, essas que ela está estudando aqui, e na grande maioria, se a gente for pensar, tanto o cartunesco ou o desenho, eles sempre vão distorcer o real.
As imagens são capazes de tocar e registrar experiências sociais profundas, muitas vezes inacessíveis ao texto. Por isso, ela distorce o real e ela também retorna ao real para consolidar ainda mais o entendimento. A imagem, é por isso que eu falo aqui, eu particularmente na leitura, a minha imaginação é construída por mim. Então a minha imaginação, ela carrega tudo que eu já vi e vivenciei na minha vida. Quando eu tenho uma imagem pronta, a imagem já dita exatamente o que eu quero. Se ela está imóvel, o que é para ser pensado, ela atinge diretamente. Se eu for falar então no movimento, mas a gente deixa mais para frente a gente pensar no movimento dessa caricatura, no caso do cinema, da ficção, depois. No final das contas, a questão toda é que as mulheres, que é o tema aqui desse nosso papo que começa nessa série, as mulheres eram na grande maioria, mas tem exceções que ela coloca aqui também, foram representadas por homens. Então as mulheres, vamos botar um grupo, foram representadas por outro grupo. E esse grupo, eles deram forma ao que, sob o ponto de vista deles, estavam os seus medos, as suas questões, assim como se eu for fazer uma imagem de algo relacionado a mim, como é o exercício da literatura, eu vou fazer com essa minha bagagem, com os meus medos, e óbvio que todos nós vamos criar, de certa forma, um estereótipo de algo que é aquilo que a gente não conhece ou que não tem assim uma relação próxima com a gente. Então, que eu acho que há 3 anos neste canal falamos do terror masculino. Qual é o terror, senhoras, senhores? As mulheres. Vocês assistiram ao vídeo da Ilha Maldita? Talvez alguns de vocês tenham assistido, mas eu vou deixar o link aqui para vocês relembrarem o especial de terror, o único especial de terror deste canal, diga-se de passagem, em que a gente foi pensar nos diversos elementos de terror. Um deles, a mulher. Essa mulher que eu não aguento, eu não consigo ver essa mulher maravilhosa, exuberante e ficar quieto. Não, eu tenho que pegar sem autorização, tocar, eu não sei lidar com isso. Tem um livro que eu quero ler muito esse ano e que atravessa esse assunto que a gente começou a discussão lá atrás no vídeo da Ilha Maldita, que é o Confissões do Santo Agostinho. Então, nessa primeira parte desse vídeo, dessa série, pensando inclusive nas imagens da bruxa, a gente tem um ponto de partida desse temor, dessa ausência de conhecimento, controle de como lidar com o desejo feminino, com mulheres que não são casadas, que não estão dentro de uma unidade familiar. E também lá na Idade Média, o que estava acontecendo? Lá no final da Idade Média, tinha comunidades, isso aqui a gente tem, a Isabelle Anchieta fala no seu primeiro livro, comunidades, o Caliban e a Bruxa também fala sobre isso. Existiam comunidades em que a mulher, ela dominava, ela estava dominando muito por conta do conhecimento da medicina, até então não vista como médica, medicina mesmo, mas as mulheres estudaram muitos elementos da natureza, elementos, ervas, e as pessoas naquela comunidade seguiam muito, ela detinha uma espécie de poder para ajudar famílias nessa área da saúde especialmente. Quando a Igreja Católica ia para trazer explicações, olha, você na verdade, a explicação sobre coisas que você não explica cientificamente, nem existe a ciência, né? Mas tem que estar lá no sagrado, lá em Deus. Então você tá doente, teve uma dificuldade na colheita, porque você tem que pedir a Deus, você tem que orar a Deus. Só que nessas comunidades em que as mulheres estavam se fortalecendo, essas explicações já não estavam caindo assim direito para as pessoas já não confiavam muito nesse tipo de explicação para esses dilemas. E é interessante muito, se você for ler aqui as imagens da mulher no Ocidente Moderno, na parte das bruxas, o livro 1,
é como que ela coloca uma espécie de dualidade que existia entre magia e religião. Porque eram as duas coisas, assim, um pouco antagônicas e que iam desembocar as pessoas, tá? O que lá pra frente, quer dizer, o que era considerado magia, muito pra frente, veio a ser ciência. No começo, a imagem da bruxa não era essa aqui, tá? Não era. O pessoal começou de forma sutil. As coisas vão crescendo aos poucos. O primeiro livro que mostra uma imagem de uma mulher associada à feitiçaria e à bruxa, ele se chama Peregrinação da Vida Humana. Ele foi escrito em 1355, século XIV. A imagem não é tão forte assim. O que começou a acontecer? Começou a acontecer imagens mostrando sempre o homem buscando, a figura masculina, eu tô falando aqui, buscando o sagrado, buscando entender o seu caminho, buscando uma peregrinação. E o que atrapalha ele? Uma mulher, uma feiticeira, chega, já no ponto de vista negativo, colocando lá alguma coisa para esse homem tropeçar. E aí a Isabella Anchieta, ela vai falar de um livro que eu ainda quero ler, que é a Odisseia de Homero. Eu tenho. Não vou pegar. Vocês já conhecem, né? Ele tá aqui. Vocês já conhecem. Que tem a figura da Circe. Que eu quero muito entender essa questão da Circe, que tem a ver também com uma imagem da mulher do ponto de vista negativo, associada a uma feitiçaria e uma bruxaria. E aí, imagens como essa começaram a se repetir. Então, o homem feito à imagem de Deus e a mulher pactuada com o diabo. E aí o poeta alemão Hans Winkler é autor de um livro que se chamou As Flores da Virtude. Quase um século depois, em 1486, vai fazer um compêndio assim, com várias imagens, sendo que a grande maioria delas ele vai se dedicar a quem? A feiticeira, a bruxa. E aí que começa a ter uma espécie de ideia que vai aterrorizar os homens, porque nessas imagens a gente vai ter a primeira provocação mostrando uma mulher castrando um homem enquanto ele dorme. Começam a surgir imagens indicando que mulheres que talvez tenham sofrido uma desilusão amorosa, não sejam casadas, elas podem se vingar de você. Outra imagem interessante, tem várias aqui para você se deliciar, eu tô fazendo a seleção de pouquinhas aqui. Outra imagem interessante é quando que a mulher começou a ser associada à vassoura, e essa bruxa, né? E quando que tem um símbolo muito interessante, que foi também até trazido pela própria mulher, muitas mulheres utilizaram dessas imagens a seu favor. Então não vamos ter um pensamento muito binário aqui de achar que a mulher foi vítima 100%. Foi bastante, mas não é assim 100% a mulher vitimizada, não. Isso tudo foi sendo construído e muitas mulheres também participando dessa construção, utilizando o seu próprio favor, até para se proteger, porque elas estavam sendo perseguidas e era até bom que se tivesse medo delas. Então vamos pular mais no tempo, porque vai chegar uma hora que aí o negócio vai pegar, porque a coisa já vai estar muito institucionalizada, no sentido que os intelectuais da época, pessoas que tinham certo poder, juízes e muita igreja aí, né, já vão colocar elementos, eu vou botar muito entre aspas, científicos, elementos em que se deseja comprovar a existência mesmo de que essas mulheres existem, essas bruxas, e elas sim fizeram um pacto com o capeta. Então vai surgir a figura do demonólogo, em contraposição com o médico. O demonólogo, ele vai ser esse médico em que vai estar trazendo uma espécie de ciência a comprovar essa coisa maléfica de dentro das mulheres. E aí começa realmente aquela coisa já dentro dos tribunais de inquisição, em que na grande tem homens também que vão ser condenados por bruxaria, mas assim, gente, mais de 90%
esse pacto com o demônio foi atribuído às mulheres. E aí, quando chega no século XV, século XVI, começa o que eu adorei, vale a pena falar aqui, porque tem muita relação com TikTok, Twitter, essa coisa instantânea que tivemos sim, na modernidade, lá atrás, no século XV, XVI, eles tivemos uma espécie de TikTok lá, que eram os panfletos. Olha só, deixa eu ir aqui para eu ler um trechinho para vocês verem aqui na página 76. Gente, os panfletos, aí que o negócio pegou mesmo, porque os panfletos eram folhas, né, em que circulavam de uma página só e que tinham imagens e pequenos textos, né? Então, muitas pessoas, inclusive, os textos eram muito pequenos e a grande maioria das pessoas eram analfabetas, mas as imagens elas entendiam. E aí começou uma espécie de reprodução de mesmo estilo de imagens. Gente, veja se isso não tem relação com o que estamos vivendo hoje. O mesmo estilo de imagens com o mesmo estereótipo de mulheres associadas à bruxaria. Assassinos cruéis, o nascimento de crianças deformadas, a peste, inundações, cometas, animais desconhecidos e monstruosos, milagres, magia, julgamentos, tempestades, bruxas e tupinambás, canibais, povoaram os panfletos e os volantes noticiosos impressos na Europa durante o século XV e XVI. Essa era a notícia que circulava. Juízes que já tinham função jurídica nessa época, já estudando e trazendo essa espécie de fofoca para consubstanciar de forma teórica a existência de que essas fofocas seriam verdade. E nessas imagens a gente já tem mulheres nuas na fogueira, vítimas de tortura. É legal porque aqui a gente vai ver que o Shakespeare, ele fez uma sátira, ele na verdade fez uma crítica ferrenha a essa época dos panfletos. Era uma reprodução muito rápida e os panfletos eles circulavam entre pessoas. A pessoa pegava um panfleto e já ia passando para outra. E a mensagem era passada diretamente. A peça do Shakespeare que vai sambar na cara nesse assunto é o Conto de Inverno. Aqui eu tenho nessa coleçãozinha da LPM Pocket que tem também outra peça, Como Gostais. E essa coisa da linguagem do panfleto, que eu acho que vale muito pra gente refletir no dia de hoje, ela abarca umas 5 características que ajudam ao que hoje a gente chama de viralizar. Olha só, a gente tem a síntese, porque consegue trazer em uma imagem muitas informações padronizadas de forma de uma página só. A gente tem também a narrativa. A narrativa é fácil, ela é atraente, ela vira uma fofoca, porque eles começam a circular diversos assuntos ali, sempre trazendo volta e meia a imagem dessa mulher bruxa. A repetição, porque eles vão fazendo mais panfletos e não muda muito a estrutura da história e da imagem. A mulher tá sempre ali naquela mesma condição, para os homens terem medo. A circulação é intensa, né? Porque ninguém sabia ler e é um passando mensagem, a folhetinho para um e para outro. E a imagem como atrativo principal da narrativa. E é isso que surge o tema dos estereótipos, porque a bruxa se transformou numa espécie de imagem da mulher estereotipada. E qual é a característica do estereótipo? Ainda mais eu pude aprender aqui, mas lá no vídeo que eu falo das imagens de controle, a gente dá uma pincelada ali também. É que o estereótipo, ele simplifica e generaliza uma espécie de, vamos dizer assim, é uma verdade, mas é uma verdade que é muito simplificada. O estereótipo, ele fixa uma impressão, estabiliza para qualquer situação e qualquer época de tempo. Ela é um sentido único que vale para todo mundo. O estereótipo, ele se torna estereótipo quando ele é repetido. Vamos lá, a menina loura burra acabou sendo um estereótipo, infelizmente, de imagens de mulher. E aí, quando se repete isso muitas vezes, você generaliza
para toda e qualquer situação. Não observa que existem complexidades sociais para diversos tipos de pessoas. No estereótipo, a gente sempre vai ter uma padronização e uma uniformização. E aí, ó, é um chuchu beleza para quem tá pensando em produção em massa e produção de conteúdo. Porque é fácil criar, vamos lá, chick-lit. É um gênero literário que eu acho que a gente já passeou, eu já gostei muito de chick-lit. Acho que eu cansei muito por conta desse meio que estereótipo, né? A moça tem que ser atrapalhada, a moça tem que ter um sonho romântico, ou tem que ter levado um fora. O que acontece lá no Imagens de Controle? A gente fala, por exemplo, da Mami, que é uma imagem daquela empregada, aquela que se dedica, ela não tem vida própria. O que acontece com isso? Na hora que eu vou criar produtos, eu tenho uma rapidez maior de criar, porque eu só mudo o nome da personagem. Não é mais Mami, é Tia Anastácia. E aí fica... Não mudou muito, na verdade, né? E é esse que é o grande problema do estereótipo. Mas que é um problema para nós, pra gente observar que a gente tá... Que eles estão chegando até nós, não é para cancelar, necessariamente, mas para a gente perceber que isso também é uma facilidade para quem está produzindo, porque não tem que pensar muito em coisas diferentes, né, gente? Então eu acho que eu já falei bastante sobre as bruxas, e nesse livro a gente ainda tem, no próximo vídeo a gente vai descobrir o que as bruxas, toda essa imagem ligada às bruxas, à Inquisição, as mulheres na fogueira, o que tudo isso que a gente viveu até os dias de hoje, tá na Branca de Neve, tá em tantas personagens aí da fantasia. E o que essa imagem, ela tem relação com as mulheres indígenas, tá? O que aconteceu para a gente relacionar, para na verdade os europeus, a gente não fez nada, mas assim, como que os europeus relacionaram com mulheres que, olha, meu Deus, olha, tem mulher que vive sem roupa. Essa comunidade tem mulheres sem roupa e os homens não atacam elas. Meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo ver o tornozelo de uma mulher aqui na Europa, porque se eu ver o tornozelo eu não me controlo. Mas aquelas lá estão nuas. Ah, isso só pode ser coisa do demônio. Só pode. A gente vai continuar conversando nessa série. Dá uma olhada se você tá inscrito. A gente vai. Aguardem o próximo vídeo.